Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar com Isabela Teixeira, bióloga pela Universidade de Brasília, com especialização em gestão ambiental pela Fundação Getúlio Vargas e mestre e doutora em planejamento energético e ambiental pela COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, funcionária de carreira do IBAMA, foi secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente e ministra nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, entre 2010 e 2016. Co-presidente do Painel Internacional de Recursos Naturais da ONU, conselheira do BNDES e do SEBRE, tendo liderado a delegação brasileira nas negociações do Acordo de Paris e também das discussões em torno do novo Código Florestal. Seja bem-vinda, ministra. Sua presença na mesa de Economia do Meio Ambiente da 23ª Semana de Economia da PUC São Paulo é motivo de grande satisfação para nós. Eu queria inicialmente cumprimentar o professor José Zeraldo Portugal e agradecer o convite de estar aqui me dirigindo algumas palavras na 23ª Semana de Economia da PUC de São Paulo. Isso é um motivo de grande orgulho para mim e, obviamente, eu estou sendo provocada a ter uma conversa com vocês que envolva uma visão mais estratégica, espero eu, mais provocativa, sobre as questões da agenda climática, não só na perspectiva da COP30, mas, obviamente, a COP30 é uma grande motivação para estarmos aqui falando sobre a importância da maior conferência diplomática do ano que está acontecendo no Brasil, e também os desdobramentos, a minha visão pessoal de como que eu vejo hoje o debate climático e os eventuais desdobramentos que envolvem a presidência do Brasil da COP, mas já fazendo a primeira observação, o Brasil vem num processo internacional desde 2023 de ser autor, tá, de uma agenda global que dirige os interesses do país em torno de ter uma inserção ou reinserção estratégica no contexto nacional, tendo como referência o debate climático. Então, acho que aí tem um projeto de autoria que ainda, do ponto de vista político, que ainda não é muito claro nem para nós, nem do ponto de vista internacional, mas, obviamente, é um projeto relevante do ponto de vista que o Brasil é um país que sempre operou diplomaticamente como um país de soft power e dar voz, ter uma nova visão e ter uma corresponsabilidade, uma responsabilidade na construção de soluções que envolvem os maiores desafios da humanidade, que é exatamente o enfrentamento a mudanças climáticas, isso reposiciona o Brasil internacionalmente e globalmente, regionalmente. Acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos, entender a discussão da COP30 na perspectiva regional da América Latina e da América do Sul, e também do ponto de vista nacional, olhando as novas relações federativas, portanto, para dentro do país, como é que essa questão navega ou deverá navegar em função dos interesses políticos e econômicos definidos em torno do desenvolvimento do país. E daí, talvez, esteja a primeira sinalização aqui mais objetiva do ponto de vista da importância da COP30 no Brasil, fazer avançar que tipo de políticas públicas e que tipo de arranjos econômicos, arranjos tecnológicos e arranjos políticos institucionais do ponto de vista da governança do nosso desenvolvimento e da governança climática. Aqui talvez seja o primeiro ponto que eu sou muito enfática em falar que a questão climática há muito no tempo não é mais uma questão estritamente ambiental. Portanto, a discussão da COP30 não é uma discussão para dirigir soluções para a agenda ambiental brasileira. Ela é uma discussão que se volta para o desafio da questão climática, onde a variável ambiental faz parte da equação, claro, mas não é a única variável. E, na realidade, eu vejo a discussão climática, eu e especialistas do mundo inteiro, como um dos maiores desafios da humanidade em face das trajetórias de desenvolvimento e do desafio de desenvolvimento e de arranjos de cooperação entre países e entre sociedades. Essa é uma agenda que busca, sim,
lidar com a dimensão global, lembrando aos senhores que essa dimensão global entra no cenário internacional exatamente na Rio 92, quando o mundo assume o regime climático e, portanto, assume uma perspectiva global, de problemas globais que afetam a humanidade e o planeta como um todo. E o Brasil, ao sediar a COP30, o Brasil consolida para mim 3 coisas. A primeira é essa visão de um país que se coloca para se reinserir no contexto internacional, entendendo o debate climático dentro do sistema multilateral, do sistema das Nações Unidas, que é a situação da COP, do regime climático, do Acordo de Paris, da Convenção do Clima, mas também fora do regime, do contexto multilateral, e assim o Brasil operou nos últimos 2 anos, na presença do G20 e na presença do BRICS Plus, uma agenda de interesse climático, onde ele busca um protagonismo político, um protagonismo econômico e um protagonismo diplomático. Portanto, o Brasil, ao exercer a COP30, a presidência da COP30, o Brasil fecha uma estratégia de 3 pilares, uma presidência junto às maiores economias do mundo e pautando a questão climática como algo estratégico, e foi isso que o Brasil fez ao colocar no debate com os ministros da economia de finanças do mundo a discussão sobre a importância do financiamento climático, e foi muito bem sucedido, como também o Brasil traz um reconhecimento das 20 maiores economias do mundo, com a sua presença no G20, em torno das novas economias, particularmente envolvendo a chamada bioeconomia e a circularidade. Os princípios adotados sobre bioeconomia, que são princípios adotados pelos 20 países mais poderosos do mundo, são balizadores para os desdobramentos de investimentos e também de uma visão de políticas públicas de desenvolvimento global, regional e subnacional em torno de como você tem a natureza como um ativo econômico e um ativo político para promover desenvolvimento sem ter que destruí-la. Isso é uma outra visão e, portanto, eu acho que aí é bastante expressivo o que o Brasil defendeu no G20, que tem desdobramento agora na reunião do G20 na África do Sul, e também o que o Brasil defende e defendeu no BRICS Plus, na sua presidência, trazendo o debate climático e o apoio à renovação, o fortalecimento do sistema multilateral e a questão do financiamento climático como uma das prioridades. Então, essas coisas consolidam uma visão de política externa do país e uma visão política de reinserção internacional do Brasil, obviamente, não se esquecendo de como que o Brasil, nos últimos anos, ficou muito isolado no cenário internacional, e, obviamente, dialogando com um momento também importante do mundo de transformação da geopolítica e da geoeconomia em função da mudança do sistema da ordem internacional e em função também dos processos disruptivos que o sistema de cooperação internacional está exposto. Então, esse é um contexto importante de promover a presidência do Brasil na COP, que é um evento diplomático, como eu sinalizei, e com mais 2 aspectos importantes que essa presidência traz. O segundo aspecto, então, além dessa visão de coordenar dentro e fora do sistema multilateral a discussão climática, o Brasil ambiciona, com a sua presidência, trazer 2 coisas novas. Uma é adotar, além da agenda diplomática, ou seja, o processo das COPs são espaços de negociação diplomática, o Brasil traz, o presidente da COP traz a proposta de que a COP30 trabalhe estrategicamente a implementação da agenda de ação, ou seja, a agenda de ação, a agenda foi adotada na Conferência de Glasgow, e ela consolida decisões já tomadas por todos os países em torno da implementação de ações para enfrentamento das mudanças climáticas. O Brasil traz isso como uma prioridade, portanto, ele abre um outro braço no espaço político das COPs para lidar com a implementação, com o chamado mutirão, vamos agir, com base em decisões acordadas por todos os países, portanto, não é nada fora do sistema acordado de implementação do Acordo de Paris, mas isso implica trazer outros adultos para a sala, porque a implementação demanda a presença do setor privado, do setor financeiro, da academia, da sociedade civil, da filantropia. No jargão diplomático, nós chamamos isso de non-state members. Non-state members, ou seja, a ONU, o sistema multilateral, tem toda a sua governança orientada para dialogar e negociar com os países, com os governos. A agenda de ação traz uma provocação muito inovadora,
que é você contar com non-state members, como a gente fala, na sala, e, portanto, é um desafio entender como pactuar uma visão global de implementação de ações e traduzir isso nacionalmente nas ambições nacionais, que, como os senhores sabem, são expressas pela Code de Paris via seus NDCs e via, obviamente, os planos nacionais, planos setoriais, o plano do Brasil, o plano clima, de como os países vão definir estratégias, caminhos, trajetórias para a consecução das metas que são acordadas internacionalmente em função das ambições que esses países trazem. Então, a COP30, o Brasil traz a agenda de ação como algo disruptivo do processo de presidência de COP e que, se for bem consolidada, deverá ser parte daqui para frente de todas as COPs. E a terceira questão que eu quero destacar é que as soluções climáticas, elas estão acordadas em torno de dois grandes eixos: a eletrificação da economia global, tá, dos meios de transporte, da produção, etc., por exemplo, a mineração, a eletrificação da mineração, tudo vai ser elétrico. E o outro é a descarbonização das cadeias de valor, das cadeias de suprimentos no mundo. E o Brasil traz um terceiro pilar, que é a conservação da natureza, fortemente comandada pelas soluções baseadas na natureza, onde você tem desde a restauração florestal, com a necessidade de você retirar carbono da atmosfera e fixar na terra, além das tecnologias como CCUS, etc., mas a questão da restauração de área degradada, o reflorestamento, é uma vertente importante de conservação, e essas soluções baseadas na natureza também trazem a perspectiva de novas economias, que é o debate, economias verdes, que é o debate que envolve o uso eficiente de recursos naturais, a circularidade, e eu vou falar mais disso já, e a questão da bioeconomia, como você promove crescimento econômico sem destruir a natureza, sem destruir os ecossistemas florestais. E aí uma questão absolutamente dedicada aos países detentores de florestas, e particularmente a iniciativa capitaneada pelo Brasil, junto com o Congo e a Indonésia, de preservação das 3 florestas tropicais do mundo, a bacia amazônica, a questão da floresta do Congo e da bacia do Mekong na Indonésia. Essas 3 florestas tropicais, a Amazônia é a maior delas, elas são essenciais para a segurança climática do planeta. Então o Brasil entende que a conservação da natureza é uma grande aliada, tá, da segurança climática do planeta, e daí essa visão de promover, inclusive, um fundo, o TFFF, que os senhores devem ter visto o presidente Lula fazendo uma doação de $1 bilhão agora em Nova York, durante a Assembleia Geral, motivando os países a alocarem recursos para a preservação e conservação das florestas e para o desenvolvimento de novas economias a partir da floresta em pé. Essa é uma visão que o Brasil traz na COP30, e é uma visão que está muito bem recepcionada internacionalmente, de tudo que eu ouço, também porque o seu processo de agregação de valor não é só pela questão de inovação e tecnologia, pelo setor econômico, pelos novos modelos de negócio, mas pelo engajamento dos povos tradicionais, dos povos originários, e, portanto, permitindo um espectro mais amplo de atores que estariam sendo corresponsáveis para a implementação de ações e a consecução de resultados concretos em torno do enfrentamento às mudanças climáticas. Acho que esse talvez o grande legado do Brasil, de ter a ousadia de ter a natureza como grande aliada na construção de soluções climáticas, por outro lado, ter a ousadia de não ficar circunscrito aos países, aos governos, e trazer para as salas de negociação, para as salas de pactuação, de definição de agendas que vão acelerar a implementação de ações de enfrentamento às mudanças climáticas e, portanto, não perder mais tempo em relação ao desafio de buscarmos o chamado aumento médio de temperatura em torno de 1,5 graus, que, como os senhores sabem, foi rompido ano passado, em todos os meses. Então, portanto, nós estamos operando numa zona de incerteza, como a própria ciência sinaliza. Esse contexto ele é extremamente importante, porque a comunidade científica, na sua maioria, já acordou que o cenário de aquecimento médio de 1,5 graus é o cenário mais seguro para manter os processos ecológicos do planeta e para lidar com aquilo que é o grande desafio, produção de vida no planeta.
né? Nós somos uma espécie que estamos interdependentes de todo esse ecossistema planetário e enfrentamos, sim, lidamos hoje com os chamados tipping points em várias dessas fronteiras, não só na questão da Amazônia. O Brasil está exposto somente na questão da Amazônia, questão de oceanos, bem, tem uma série, questão dos corais, uma série de rupturas dos chamados processos ecológicos que geram vida no planeta, e esse é um assunto extremamente sensível que, pela primeira vez, o relatório do IPCC deve abordar, tratar das questões Desculpe. Alô, você está me ouvindo? Oi, desculpe. É que entrou aqui uma chamada. Desculpe, eu vou voltar. Vocês devem estar ouvindo a discussão, sim, no mundo, que traz o aspecto dos tipping points. Isso vai ser reportado pela primeira vez agora no relatório do IPCC, mas, fundamentalmente, o que é importante dizer é que nós temos alguns desafios associados à questão da ciência. A ciência, ela precisa responder às questões dos policymakers, dos formadores de opinião, dos formuladores de políticas públicas, dos tomadores de decisão, para acelerarmos ações que precisam ser adotadas na direção certa, em torno da chamada transição climática. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao romper o aumento da temperatura de 1,5 graus, ou seja, romper isso ano passado em todos os meses, nós adicionamos uma incerteza científica ao processo da questão de enfrentamento à mudança climática, exatamente pelo fato de que a ciência precisa responder o que acontece depois de romper essa barreira de cenário mais seguro em torno das incertezas que o processo de mudança climática determina para a humanidade, para o planeta. Então, há uma discussão importante no mundo acontecendo se isso é um overshooting, ou seja, se nós vamos continuar aumentando essa temperatura, o mundo não vai voltar abaixo de 1,5 graus, ou se nós vamos enfrentar um ciclo de incertezas, acelerando medidas de mitigação e, portanto, assegurando que depois, uma teoria que você vai aquecer, depois você volta, você tem condições de voltar, se você tomar todas as medidas necessárias. Estou falando aqui de uma maneira muito simplificada, porque essa incerteza associada hoje à ruptura desse cenário de 1,5 graus não invalida os esforços políticos que o Acordo de Paris determina em torno de que o cenário mais seguro seria 1,5 graus. Lembre-se que a redação original do Acordo de Paris definia abaixo de 2 graus. Então, nós estamos ali, se a gente for olhar politicamente, ainda no track, né, na trajetória que o Acordo de Paris acordou, que está abaixo de 2 graus, sendo que a ciência recomendou depois, no relatório, que fosse até 1,5 graus. Então, nós temos aí uma discussão importante que vai requerer conhecimento científico, vai requerer uma sofisticação dos modelos climáticos para entendermos como que nós vamos lidar com essa transição climática, e o sinal mais claro de que nós estamos num processo de transição é exatamente o aumento da frequência e de magnitude dos eventos extremos climáticos no mundo. O Brasil exposto a isso, como os outros países do mundo estão expostos às secas, às inundações, a incêndios florestais, às queimadas, e isso tende a agravar, segundo alguns cenários científicos. Então, há uma discussão extremamente importante de favorecer a ação, mas a ação tem que ser dirigida em torno daquilo que for mais crítico. E, portanto, a ciência tem que gerar conhecimento, não só globalmente, mas regionalmente, sobre as consequências da ruptura desse cenário, dessa média de temperatura que era entendida como mais segura. Incertezas estão colocadas na mesa, o processo científico, o debate científico continua, é muito rico. Como eu co-presido no painel científico das Nações Unidas, eu estou vendo como que essas discussões estão acontecendo, e acho que não se trata mais de um negacionismo climático, como foi no passado. Ainda tem alguns cientistas que falam disso, mas eu acho que o desafio político tem em acelerar o conhecimento científico para responder a questões específicas que ajudariam, de fato, a ciência tem um papel político junto com aqueles que precisam tomar decisão em torno de acelerar medidas de mitigação ou não, e acelerar medidas de adaptação. Essa agenda não vem mais separada uma da outra, no meu entendimento. Nós vamos conviver com o risco climático, por exemplo, no conjunto do risco regulatório dos países, e vamos ter que lidar com medidas de mitigação
ao mesmo tempo com medidas de adaptação. Por quê? Porque o processo de aquecimento climático é fruto de um acúmulo de emissões desde a época da Revolução Industrial, e nós continuamos emitindo e, portanto, temos que entender como é que essa crise vai se desdobrar no futuro. Então, você vai lidar com essa, que eu chamo de transição climática, no contexto de várias transições, que eu vou entrar mais especificamente agora, e, obviamente, como que nós vamos poder orientar a ação, a ciência é extremamente importante para isso, orientar uma ação de mitigação mais estratégica, de retirada de carbono da atmosfera, porque não adianta só cortar, nós temos que retirar o carbono da atmosfera, e também de nos prepararmos, de sermos mais eficientes no processo de adaptação e de resiliência. Então, é uma equação mais complexa do que era tratada 10 anos atrás, quando a negociação de Paris, é uma equação mais estratégica do ponto de vista dos interesses econômicos, dos interesses geopolíticos, dos interesses geoeconômicos, que hoje definem a nova ordem, ou buscam definir a nova ordem internacional. Quer dizer, importante também nesse processo, entender os mecanismos de trade-offs, os mecanismos de curto prazo, os mecanismos de longo prazo. A discussão de 1,5 graus colocado pela ciência é uma discussão que você tem que chegar até 2100 com 1,5 graus. Tá? E, portanto, para viabilizar isso, segundo a ciência, nós teríamos que ter um net zero em 2050. Tendo acelerado a discussão de romper a barreira de 1,5 graus, e isso foi acelerado nos últimos 3 anos, ainda carece de esclarecimento científico, há várias teorias, inclusive a questão de poluição, tá? Isso determina, no cenário de curto prazo, a necessidade de entender como que nós podemos acelerar ou tomar medidas que vão permitir uma aceleração da descarbonização da economia, tá? E como que nós vamos lidar com escolhas de curto prazo, com os eventos climáticos acontecendo simultaneamente. Isso significa dizer que a gente precisa entender, tá, como que o risco climático se configura no contexto do risco regulatório de países e vulnerabiliza esse risco climático, por exemplo, a economia dos países. Tá? Essa é uma discussão extremamente relevante, por isso que eu falo que questão climática é uma questão de desenvolvimento, é uma questão geopolítica, é uma questão geoeconômica, é uma questão de inovação, porque o mundo mudou. E como o mundo mudou, a natureza mudou antes, porque esse aumento de temperatura média, além de 1,5 graus, mostra que a natureza já mudou. A natureza vem com outras variáveis, com outras incertezas que nós não conhecemos, num momento muito sensível do mundo, onde, por exemplo, todos vocês estão acompanhando as novas políticas em torno do conhecimento científico protagonizadas pelo governo americano, entendendo que as instituições americanas científicas são extremamente relevantes para o conhecimento científico em toda a questão climática. Então, o mundo acelera também, com especialistas, com novos investimentos, a busca da construção de novos conhecimentos científicos em torno da questão climática em outros países, para que você possa acelerar esse conhecimento e acelerar o debate que envolve o curto prazo e o médio prazo. É óbvio que ninguém muda essas realidades da noite para o dia. Tá? E talvez aqui fique uma observação bastante pragmática sobre o que é o desafio da agenda climática. A agenda climática tem como desafio mudar a matriz energética do mundo. Nós terminamos o ano 2024 com a matriz energética do mundo em torno de 80% dependente de combustíveis fósseis. Depois de 40 anos quase das negociações climáticas, nós conseguimos avançar muito em renováveis, nunca se investiu tanto em energia renovável, mas também nunca se investiu tanto na discussão de combustíveis fósseis. E por quê? Porque nós voltamos ao debate de segurança energética dentro de um contexto de mudança da ordem geopolítica do mundo. A discussão do climate politics, não das climate policies, do climate politics, ele está hoje na mesma sala de debate do power politics, da redefinição de poder no mundo, e por essa razão você observa os países muito preocupados em terem segurança energética. O que aconteceu, por exemplo, na relação da Rússia com a Europa, com a Alemanha, com o processo da guerra com a Ucrânia e não fornecimento mais de gás para a indústria alemã, mostra o quanto a variável geopolítica interfere na variável econômica e na decisão da Alemanha, por exemplo, de banir carvão e banir nuclear. Está tendo que voltar atrás para poder viabilizar o crescimento da sua indústria, a poderosa indústria alemã, como também tem movimentos que todos os senhores devem acompanhar, de muita restrição à China na Europa e uma recente missão da indústria alemã à China para discutir exatamente por onde vão os novos investimentos. Isso mostra uma ordem geopolítica
uma ordem geoeconômica influenciando uma visão de curto prazo e de médio prazo sobre a ambição climática e sobre descarbonização da economia global. Nós estamos falando, então, de uma agenda onde é a economia, onde a discussão da inovação e tecnologia, onde a questão política ou geopolítica estão na sala, além da ciência, além dos interesses que envolvem desigualdades sociais e as desigualdades ambientais associadas ao processo disruptivo que as mudanças climáticas podem provocar. Portanto, é importante entender nessa conversa que nós temos que também ter uma clareza sobre os impactos que são resultantes ou que podem ser resultantes da ação de enfrentamento à mudança climática. Pouco se fala disso no Brasil, impactos positivos, impactos negativos. Impactos positivos ficam mais fáceis de serem vistos quando o Brasil propõe, por exemplo, a restauração de milhões de hectares de áreas degradadas e, portanto, essa restauração não só permite a fixação de carbono pela questão de restauração e de reflorestamento, mas também uma maior competitividade, uma maior produtividade, por exemplo, da agricultura brasileira na restauração de pastagens. Isso é muito claro, ou nas novas tecnologias de integração lavoura e pecuária e floresta. Então, nós temos dinamismo desse chamado nature positive, ou agriculture, a agricultura regenerativa, vindo como algo positivo, mas também temos que lembrar que as soluções climáticas todas passam, tá, por uso de recursos naturais e novos materiais, e particularmente quem está dirigindo essa agenda hoje são chamados minerais críticos e minerais estratégicos. As soluções climáticas, tanto na eletrificação quanto na descarbonização, demandam e demandarão mais recursos naturais e mais novos materiais e mais minerais críticos estratégicos. Portanto, nós temos impactos sociais, impactos ambientais, impactos tecnológicos já contratados em torno das soluções climáticas. Todas essas soluções, os especialistas economistas falam que tendem a ser inflacionárias, essas soluções são intensivas em uso de recursos naturais e, portanto, isso vai demandar uma nova visão de mundo, que países detêm essas riquezas, como é que esses países vão jogar o jogo dessa nova economia que dialoga com essa nova realidade geopolítica. O que mais está evidente são dois tipos de recursos: os recursos minerais críticos e estratégicos e os recursos hídricos. Tá? Quem detém essas riquezas são países que se candidatam, sim, a serem novos atores na economia global do mundo. Quer por um lado mais conservador, que eu sou radicalmente contra, que seria o neoextrativismo, o neocolonialismo, tem várias correntes das novas economias do mundo discutindo isso, ou quer de uma nova organização da ordem internacional, supostamente indo para a multipolaridade, onde esses países, particularmente são economias emergentes, países como Brasil, Índia, Indonésia, China, outros países importantes como Canadá, Austrália, África do Sul, Congo, países que detêm recursos minerais, países que detêm recursos naturais, que viriam e deverão vir para o cenário internacional com outro papel em função, ou poderão vir em função das soluções climáticas. Ora, se isso se coloca dessa maneira, nós não temos só mais na questão climática a transição energética, né? Sair dos combustíveis fósseis. Eu mostrei aqui a dependência, e eu falo que nós estamos vivendo nos últimos anos uma energy addition, não uma energy transition, ou sob o guarda-chuva da transição energética. Nós estamos vivendo um momento de adicionar fontes de energias por conta do crescimento de demanda populacional e crescimento de demanda de energia em função desde a questão digital tecnológica até a discussão sobre a indústria de guerras, tá? É fato que essa construção de uma transição energética, ela também remete a, possivelmente, o que eu estou discutindo internacionalmente, uma transição sobre o uso de recursos naturais. Então, um Land Resource Transition ou um Resource Security. Falo isso para vocês porque eu acabei de voltar da Europa, eu tenho ido, nos últimos 4, 5 meses, eu tenho vivido essa agenda, eu tenho provocado esse debate, eu falei com o presidente da COP, o Brasil deverá discutir isso durante a COP, mas como que deter riqueza natural passará a ser um ativo estratégico, econômico, geopolítico para países que vão ser, com isso, responsáveis pelas soluções climáticas. Ou seja, não é só deter tecnologia, mas se você não detiver a natureza, você vai gerar novas dependências entre países, e é isso que está posto na sala. Quer dizer, você
para produzir placas solares, para energia solar, você precisa de minerais críticos, você precisa de materiais, novos materiais, você precisa de tecnologia. Onde quem fornece isso, essas novas relações de dependência vão acontecer, e de interdependência, e obviamente isso está no jogo geopolítico, no jogo geoeconômico, que a questão climática acaba por determinar nas salas de negociação, ou na visão de negociação do chamado power politics, ou do poder político do mundo. É isso que, na realidade, traz também o setor privado com o mundo corporativo com uma grande responsabilidade. O setor privado, com o desmanto, o derretimento das instituições multilaterais, quando vai discutir comércio, ele, na realidade, ele é um ator político. Tá? O empresário brasileiro é um ator político no Brasil, não só por guerras tarifárias, mas em torno dos mercados, da competitividade, ou seja, ele vai produzir com mais eficiência, ele vai produzir com menor uso de energia, com uma intensidade maior de produtividade com eficiência energética. Como que é o modelo de negócio e como é que esses custos viram preço nos mercados consumidores? É uma nova dinâmica, no mundo onde as regras não mais interessam, no mundo onde a verdade também não interessam, e que sofre de uma profunda crise de credibilidade, ou de falta de credibilidade, de confiança entre parceiros, no mundo que vai operar via like-minded blocks, portanto, com convergência de interesses e não com consensos globais, no mundo em que eu também aposto um mundo que vai ter que viver com as incertezas que a natureza vai provocar à economia global e às nossas vidas, nosso estilo de vida. Nós não teremos recursos naturais para dar conta por exemplo, o uso de recursos naturais numa perspectiva, por exemplo, de países desenvolvidos que têm uma pegada de recursos naturais 10 vezes superior a de um país pobre, um país de baixa renda. Isso é insustentável sob todas as perspectivas, e agora também sob os interesses geopolíticos, sob os interesses geoeconômicos. Então, como, na realidade, você tem assimetrias no mundo, não só do ponto de vista político, geopolítico e econômico, mas também assimetria do ponto de vista ambiental e social, e do ponto de vista de como nós estamos expostos ao risco climático, nós teremos que nos preparar para essa transição de mundo, para esse que eu chamo de transição climática, entendendo que o país que se volta para ser um provedor de soluções, como é o caso do Brasil, que quer ter nisso o seu novo poder de político, de expressão, de domínio, de inserção internacional, esse país precisa estar preparado para essas transições, esse país precisa estar preparado para os seus trade-offs, esse país precisa estar preparado, talvez, com uma nova visão de política externa e de políticas nacionais, e que tragam os brasileiros alinhados com esse propósito. Portanto, não se trata de uma agenda, de uma bolha de ambientalistas, ou de movimentos indígenas, ou de movimentos da bioeconomia. Nós estamos falando do desenvolvimento do país, das oportunidades que o país pode e tem com essa agenda, desde a eletrificação à descarbonização e ao fim da degradação da nossa natureza, da perda de recursos naturais que nós jogamos fora com desperdício monumental, e uma nova equação de modelos de desenvolvimento, de modelos econômicos, onde o mundo está em transformação, lidando-se no curto prazo com os dois contextos, um contexto de um passado que ainda se movimenta, que é a segurança energética baseada em combustível sólido. O petróleo não deve sair da matriz energética 100%, não tem como. Tá? Como você vai progressivamente substituindo tecnologias e combustíveis, e, portanto, os biocombustíveis são a solução que o Brasil adotou há 50 anos atrás. O Brasil tem que viabilizar os biocombustíveis na matriz energética global, mas tem que ser sócio, sim, de países que vão estar gerando os novos combustíveis daqui a 20, 30 anos. Então, é uma discussão de conter o passado em movimento, racionalizar esse passado em movimento que nos leva à crise climática e trazer o futuro para o presente. Quer dizer, o Brasil, no meu entendimento, não pode temer o futuro. O Brasil tem que ter o futuro como seu aliado, como a China tem. Tá? E muitas vezes os nossos trade-offs nos mostram que nós temos o passado como um grande aliado. Isso é extremamente relevante de ser observado numa discussão em que você pode avançar pragmaticamente, entendendo quem é que tem vantagem competitiva e comparativa no curto prazo, que setores econômicos, como é que isso dialoga internacionalmente, por exemplo, a questão do cimento, a questão do aço. Isso é muito ilustrativo. Qual é o novo desafio da mineração brasileira?
tá? Não só do ponto de vista de regulação, de modelos, mas de fazer avançar os novos modelos de governança, um atraso que o país tem sobre o domínio das suas riquezas, que dá menos de 40% de conhecimento sobre isso, num mundo que é digital tecnológico, onde a inteligência artificial daqui a pouco se junta à inteligência quântica. E esse talvez seja um fator extremamente importante quando a gente traz a discussão climática junto com a discussão da geopolítica. Nós teremos, como há limites de acessar coisas, de disponibilidade de coisas, de recursos naturais, de materiais, de tecnologia, nós temos que entender que as soluções climáticas vão disputar espaço com a indústria da defesa e a indústria digital tecnológica, que são altamente intensivas em recursos materiais, recursos naturais e em termos de minerais críticos e estratégicos. Essa visão de um país que precisa se desenvolver, tá? Que precisa de dinheiro para se desenvolver, e que precisa, além do desenvolvimento, reduzir suas desigualdades e vulnerabilidades, é a visão que a era climática, junto com a era digital tecnológica e com a era chamada BioAge, impõe para o Brasil, trazem para o Brasil, e, portanto, não é uma discussão de pequenas bolhas ou de pequenos clusters, é uma discussão muito mais estratégica do que eu vejo hoje o debate no Brasil. O engajamento do setor privado, do setor financeiro, o engajamento de populações tradicionais, tudo isso é relevante, tá, para uma visão de um país que quer promover seu desenvolvimento entendendo-se como um país menos vulnerável no futuro. Talvez isso seja uma visão política interessante de como é que um país rico como o Brasil, que tem uma péssima distribuição de riqueza e tem uma péssima relação da sociedade com a natureza e com o Estado, as reformas necessárias, reformas do Estado, reformas de olhar das próprias políticas ambientais, naquilo que compete às políticas ambientais, uma visão inovadora sobre políticas climáticas, que para mim tem a ver com a nova política externa brasileira, tem a ver com a nova política de inovação, com o papel do país regionalmente, entendendo também dos desafios de reconstruir o sistema federativo no país, isso tudo está na agenda do debate climático no Brasil. Portanto, a COP30, eu a vejo como uma oportunidade para o Brasil olhar para o futuro, trazer o futuro para o presente, mas também o Brasil ser corajoso e audacioso de reconhecer onde está e quais são os processos que precisam progressivamente, processos econômicos, sociais e ambientais que precisam ser banidos, como, por exemplo, a questão do desmatamento, né? Há um desmatamento ilegal associado ao crime organizado hoje. O crime organizado hoje tem dimensão transnacional, é outra dimensão, é global, é transnacional, e o Brasil precisa pactuar, sim, com a sua classe média, com todos nós brasileiros, para pararmos de admitir os retrocessos na agenda de enfrentamento ao desmatamento ilegal. Por outro lado, é também estratégico assegurar que uma agricultura tropical brasileira, tão competitiva e tão essencial para a segurança alimentar do mundo, essa agricultura possa, de fato, propiciar, tá, essa segurança alimentar, talvez uma revisão de conceitos, porque ela muda com as novas tecnologias, ela muda com o risco climático, a vulnerabilidade, com os refugiados, com as novas variáveis de fome. Nós teremos novas fomes no mundo, tá? Mas como que esse arranjo da agricultura brasileira, ou arranjo da pecuária brasileira, ou arranjo da chamada bioeconomia, os arranjos que o Brasil queira fazer, isso vai dialogar com uma visão de desenvolvimento onde o risco climático e a segurança climática fazem parte da equação. Portanto, não tem greenwashing, né, washing já não deve ter, não tem greenwashing em torno da questão do desmatamento, tá? Mas eu acho que tem um debate super estratégico de que nós temos que parar de desmatar. O que é crime, temos que lidar com a dimensão de formalidade, e temos que ter um pacto da sociedade brasileira que ela tope, sim, assumir que não haverá retrocessos nessa agenda. Durante a minha gestão no Ministério do Meio Ambiente, nós temos as menores taxas de desmatamento da história. Quando nós fizemos o Acordo de Paris, as emissões de desmatamento eram 15% da economia das emissões brasileiras. Nós voltamos a ter cerca de 50%, agora está reduzindo, mas isso é incabível. Nenhum país do mundo tem a discussão da economia de carbono orientada pelo carbono não econômico, que é o carbono ilegal. O Brasil precisa sair disso. O Brasil precisa resolver isso, ele tem que fazer um grande pacto com a sua sociedade, como o Brasil tem que estabelecer novas relações mais eficientes entre a sociedade e o Estado brasileiro, não só pela reforma administrativa, mas pela maneira de abordar e gerar essas novas
relações políticas entre um Estado mais eficiente e uma sociedade que se compromete a dar prosseguimento, evitando retrocesso nas políticas públicas que são transformadoras de qualidade de vida e de segurança ambiental e climática. Então, eu acho que esse debate é um debate extremamente rico, é um debate extremamente importante, na minha opinião, e isso, para mim, é o que está em jogo hoje, com o Brasil sediando a COP, mas fechando um ciclo de 3 anos de liderança, né, 2023 a 2025, de liderança global, com expectativa de um papel mais estratégico, como eu falo, é autor de que agenda no mundo? O Brasil é autor de quê? Tá? Olhando a discussão de ser um país que mais produz vida no planeta, que detém as riquezas naturais que detém, mas também desperdiça tremendamente e que ainda oferece, ainda convive com índices de desenvolvimento humano e com desigualdades sociais extremamente acentuadas. Né? Devemos entender que com a questão climática virão as desigualdades ambientais, virão as desigualdades, novas desigualdades tecnológicas. Como é que nós estamos vendo esse futuro que se insinua e, obviamente, como é que nós podemos, de fato, tratar disso de uma maneira mais inovadora, tratar disso de uma maneira pactuada, sem ficar com bravatas. O Brasil tem que deixar as bravatas de lado, os brasileiros devem cuidar do Brasil, e nós devemos entender onde nós estamos. Somos um produtor de petróleo importante para o mundo, podemos neutralizar essas emissões, qual é o debate que o Brasil quer fazer, o quanto que a produção de petróleo do mundo, que há 30 anos atrás nós éramos importadores, hoje somos exportadores, temos autossuficiência, o quanto que isso ainda está no jogo, o quanto que isso remunera o desenvolvimento do país, o quanto que isso, na realidade, tem que ser objeto de exploração ou não numa região que possa estar na Amazônia, lembrando que a gente tem gás no Quari, no Amazonas, lembrando que nós temos outras fronteiras petrolíferas no Brasil, fora da Amazônia. Então, o debate não é pelo achismo, o debate não pode ser feito pelas bravatas. O debate tem que ser feito racional, estratégico, inteligente, entendendo que são decisões que vão pautar o desenvolvimento do país nos próximos anos e vão pautar a qualidade de vida dos brasileiros nos próximos anos. Portanto, a discussão climática é uma discussão sobre desenvolvimento, sobre as escolhas do Brasil em relação ao seu futuro e, de novo, não é um país do futuro, é um país melhor no futuro, um país menos vulnerável no futuro, que, portanto, tem que ter o futuro como aliado e não o passado. O passado nos traz até aqui, com honras e glórias e com problemas, ele não, no meu entendimento, transição significa também deixar de ter um passado em movimento, começar a progressivamente fazer escolhas sobre o futuro e sustentá-las, tá? Banir o que é ilegal, banir essas incertezas que definem os modelos econômicos de desenvolvimento do Brasil e tecnológico, apostar nas novas gerações e oferecer, assim, um país com as novas linguagens, com os novos caminhos, onde a questão climática não pode ser vista como uma tragédia, tem que ser vista como, a narrativa tem que ser vista como, sim, somos vulneráveis como o resto dos países do mundo, mas temos condições de ter uma trajetória nova, uma trajetória que possa ser inclusiva, sustentável, tendo a natureza como uma grande aliada. Então, o Brasil tem que parar de falar mal do Brasil, o brasileiro tem que cuidar do Brasil, o Brasil tem que entender que a natureza é uma grande aliada do nosso desenvolvimento e, portanto, sair de um problema climático, uma visão em que a questão climática ela está colocada pelo o processo do impacto na natureza, está aí por conta dos combustíveis fósseis, e a mudança de matriz energética global, que vai acontecer no tempo, mas entendendo também que, embora a gente tenha uma matriz elétrica muito confortável, uma matriz, do ponto de vista renovável, uma matriz energética equilibrada, nós temos que lembrar que essas decisões que foram tomadas, que nos levam a esse contexto, não tinham nada a ver com a questão climática. Então, nós temos que ter uma cabeça, uma maneira de pensar que o jogo não está ganho. No jogo, nós temos condições, vantagens comparativas e competitivas já definidas, já estabelecidas, que o Brasil tomou decisões no passado, mas o Brasil precisa tomar novas decisões para ter um futuro mais competitivo, menos vulnerável, um futuro mais inclusivo e um futuro de baixo carbono, descarbonização da sua economia. O Brasil tem muito a ganhar com isso. Agora, é preciso ter novos adultos na sala, é preciso mudar a governança, mudar o olhar e, portanto, é uma discussão econômica, é uma discussão de inovação e tecnologia, é uma discussão geopolítica, é uma discussão geoeconômica e é também uma discussão sobre a natureza, sobre o nature politics.
tá? Isso vai rever, vai determinar a revisão de políticas públicas, vai determinar a revisão das governanças no país. Isso tudo tem que mudar, se a gente quiser ser um país de fato, ambicionarmos sermos um país menos vulnerável à questão climática e um país cuja economia se orienta pela descarbonização, tá? E pela inclusão social e pela inclusão da natureza como um grande ativo político do nosso desenvolvimento. Então, essa é uma visão que eu defendo, é isso que nós vamos ver na discussão, não só em Belém, e faço aqui um apelo a todos, dizendo que, embora a COP seja na Amazônia, pode ser no Brasil, mas isso eu quero dizer, a COP30 também é aqui. Então, que todos vocês que não vão estar na Amazônia, que não vão estar em Belém, possam estar promovendo debates durante a COP30, mostrando o engajamento e a responsabilidade nossa do Brasil com o nosso futuro. Isso significa que onde nós estivermos discutindo a questão climática e o mundo esteja discutindo a questão climática, nós possamos ser uma voz, sim, que protegemos a democracia e protegemos os nossos interesses das gerações do presente e das gerações do futuro. É preciso trazer uma nova visão da questão climática depois da Rio92, depois de quase 40 anos, é preciso trazer a contemporaneidade para a discussão climática depois de 10 anos do Acordo de Paris. Acho que o Brasil tem uma grande responsabilidade sobre isso, como eu falei, é autor de quê? Mas isso passa pela autoria dos brasileiros. Portanto, é uma agenda dos brasileiros, dessa agenda bronzeada, mostrar o seu valor. Conto com vocês se engajando, discutindo do ponto de vista econômico, do ponto de vista pragmático e racional, de que é importante mudar, como dar-se-á essa mudança e com base em quê e com quem nós faremos essa mudança. Isso é o novo contexto de inserção do país no mundo, isso é o novo contexto da agenda de desenvolvimento num país que vai ter que lidar, sim, com a questão climática, mas como é um país detentor de natureza, tendo a natureza como grande aliado, e mais do que isso, um aspecto de fortalecimento da sua democracia. Muito obrigada a vocês. Tudo de bom.